Oscar, bem-vindos aí, hoje para o nosso momento semanal aí de meditação, de bate-papo e meditação, né? A gente sempre conversa um pouquinho, depois fazemos uma meditação guiada. Antes de começar a entrar no tema, o tema hoje é moralidade. A gente lançou lá a pergunta se você se considera moralista. A gente vai discutir, debater um pouquinho sobre isso, conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas antes eu já queria começar deixando um convite. Amanhã é lua cheia, né? Lua cheia de touro. A gente chama de Ananda Purnima. É a lua cheia onde grandes mestres nasceram. Buda nasceu nessa lua cheia e Shri Shri Anandamurti, a gente chama de Baba, também nasceu nessa mesma lua. Então eu convido a todos amanhã, já está rolando hoje no Facebook do Online Kirtan for the Universe, já está rolando lá, se eu não me engano, vão ser 30 horas de Kirtan. Começou hoje de manhã, vai até amanhã à tarde, mas no Facebook também, da Nanda Marga Região dos Lagos, e no Facebook do Brasil Tem Kirtan, a partir de amanhã, 3 horas da tarde, a gente vai fazer 3 horas, uma Kanda Kirtan, né? 3 horas de mantra, 3 horas de Babanam Kevalam, tudo a expressão do amor divino, para comemorar essa data auspiciosa, um momento muito bom para meditar, para entregar aí para a consciência suprema tudo que a gente quer e não quer. Então fica o convite, amanhã a partir das 3 horas na página Brasil Tem Kirtan e na página da Nanda Marga Região dos Lagos, vamos durante 3 horas cantar mantra e aí alguns centros de yoga, alguns lugares vão tocar, vai ser meia hora para cada pessoa, ou centro de yoga, e às 6 horas, começa às 3, termina às 6, 6 horas de meditação coletiva, aí cada um vai meditar em casa, 6h30 a gente volta nesses mesmos, aí já não no Brasil Tem Kirtan, mas na Nanda Marga Região dos Lagos, com a leitura da Nanda Vani e depois histórias espirituais. Bom, todos estão convidados e vamos entrar então no nosso tema. O tema de hoje, moralidade. Alguns podem ter se perguntado, né, o que moralidade tem a ver com prática de meditação. Na verdade, tem tudo a ver. A moral, ou moral, ela não é o objetivo da prática de meditação e nem deve ser o objetivo da vida, né? A gente não tem que ter como objetivo, o meu objetivo da minha vida é ser uma pessoa ética. A ética é aquele que segue as regras morais. Mas a moral ela é a base para a prática da meditação. É impossível meditar, eu digo, alcançar estados profundos de meditação, né? Se você não tem uma mente equilibrada. Não tem como ter uma mente equilibrada se você não segue estritamente regras de conduta, seja na sua relação externa com o mundo, seja na sua relação consigo mesmo. Bom, mas aí a gente lançou a pergunta lá, você é moralista? Isso às vezes traz as palavras, elas têm sido deturpadas ao longo dos tempos, né? E às vezes, hoje tem um sentido muito negativo da palavra moralista. Parece que aquela pessoa que... claro, o sentido pejorativo mesmo, né? Que é aquele que fica... A gente acabou trazendo para a palavra moralista somente o sentido pejorativo, que é daquela pessoa que julga, que quer impor os próprios costumes a outras pessoas.
e esse não é o sentido essencial da palavra, né? Moral, na verdade, tem relação com regras de boa conduta, de costumes que uma sociedade, num determinado tempo, entende. Então, na verdade, a gente costuma dizer que moral ela é uma força dinâmica, ela não é algo estático. Se você for olhar alguns anos atrás, a gente sempre cita esse exemplo porque é absurdo, né? A escravidão ela era algo moralmente correto, vamos dizer assim. É até difícil de aceitar isso. Ela continua acontecendo, mas hoje a gente já não, então ela acontece de outra maneira. A gente diz que existe hoje a escravidão voluntária, quando a gente não está desperto e a gente entrega a nossa vida a um trabalho sem propósito. Isso é uma escravidão que o sistema criou. E tem a escravidão clássica, que ainda acontece ainda por aí de maneira escondida, né? Nem tantas vezes. Então, mas eu ia dizendo que a moral é uma força dinâmica. Ela depende do tempo, como eu dizia, né, que tudo depende de tempo, pessoa e lugar. Então, coisas que aqui para o brasileiro são tranquilas, são coisas normais, que são aceitas dentro da nossa moral, em outros países não é igual. Então isso indica que depende do lugar, pessoas têm mais rigor, cada pessoa tem um certo rigor na sua conduta ética e moral, outras pessoas menos. E o tempo, como eu disse, né, o tempo lá atrás já foi moral, atitude considerada normal ter a escravidão, ter escravos, né? Bom, mas voltando ao sentido da palavra, assim, o verdadeiro, né, o moralista é aquele que procura seguir, conduzir. Por que ele criou esse sentido pejorativo? Porque a gente começou a querer conduzir a vida do outro, né? Não começou, né? Isso já tem um tempo. O moralismo, ele não é externo. Mesmo que algumas regras de conduta sejam na relação com o mundo externo, elas são regras nossas, internas, é para você lidar consigo. Então existem princípios éticos, a gente diz dentro do yoga, que são princípios éticos universais na relação comigo e na relação com o mundo. Mesmo na relação com o mundo, eu tenho que estar olhando para mim, eu tenho que olhar as minhas atitudes. Então, o moralista ou a moralista é aquele que segue regras de conduta ética. Isso é imprescindível, como eu disse um pouco antes, para uma mente tranquila e para a prática espiritual, para a prática de meditação, o objetivo espiritual da meditação. Mesmo que a gente esteja num templo, às vezes eu coloco assim, às vezes um exemplo, uma pessoa que cresce num lugar onde maltratar os animais, ou maltratar até seres humanos, num ambiente, numa família de criminosos, vamos dizer assim, de assassinos, o que quer que seja. Imagina uma condição assim, bem, bem ruim. Aquela pessoa que cresce naquele meio, para ela, aquilo não é ruim. Ela não tem aquilo como errado, vamos dizer assim, de um jeito ou de outro. A moral exige esse julgamento de certo e errado. Mas isso no nível consciente, por ter sido criado naquele ambiente, ela pode não considerar aquilo errado. E ela achar que aquilo não vai trazer um desequilíbrio mental.
mesmo para essas pessoas, e isso traz desequilíbrio, porque no nível mais profundo da mente, em camadas mais profundas da mente, ou até quando a gente ultrapassa as camadas da mente e alcança a Atma, a alma, a consciência, a gente sabe o que é certo, o que é errado, sem atemporalmente, vamos dizer assim. Por isso que a gente diz, são princípios éticos universais. E são a esses que a gente tem que se ater. Então, algo que não dependa de tempo, lugar e pessoa. Tudo bem. Se a gente for trazer para o mundo que a gente vive, houve tempos que a gente considerava coisas que normais, o que não deve isso nesse desenrolar, a gente vai ver. Mas são atemporais. A gente esteve enganado por um tempo e agora a gente tem despertado para coisas que são absurdas. E quanto mais a gente se esforça para seguir essas regras, eu gosto sempre de pensar também que a gente tem que encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Então tudo tem o seu ponto, tudo tem a meta e o caminho. Muitas vezes a gente não chegou na meta ainda, a gente está no caminho ainda. Isso é muito importante frisar. Então, eu vou falar sobre esses princípios éticos e yogis, né, universais. Eles são a meta. A gente tem que se esforçar ao máximo para agir dessa maneira. Alguns é possível que a gente já esteja conseguindo fazer perfeitamente ou completamente, e outros ainda não. Mas dentro desse caminho da vida, o que é muito importante também? Eu falei assim que a moral não deve ser o objetivo da vida. Então, um exemplo de conduta moral, por exemplo, não roubar. Todo mundo concorda que não roubar é algo que, beleza, é isso. A gente não deve roubar. Mas o objetivo da nossa vida tem que ser não roubar? Não, eu me esforço o máximo para que a minha vida inteira eu não roube. Não é o objetivo da vida. Ele é uma premissa, não roubar, é uma premissa que vai te trazer equilíbrio mental para que você possa seguir a sua vida verdadeira, encontrar o seu caminho, entender o seu objetivo na vida e realizar ele. E por que a gente deve seguir essas regras? Para obter paz mental. O que acontece se a gente não segue? É possível, como eu falei, se a gente não segue a moralidade, se a gente não tem uma atitude moral frente à vida, frente às pessoas, frente ao mundo e conosco mesmos, a gente não consegue caminhar na vida verdadeira, eu diria assim. No nosso caminho espiritual, a gente não vai avançar. Então, mesmo aquele praticante ferrenho, aquele que faz a sadhana dele, como a gente chama, com muita dedicação, se ele não segue, não é uma pessoa moralista, ele não segue esses preceitos éticos, ele vai ser conduzido a cair a gente poderia dizer até cair nas tentações, porque a prática espiritual, a prática de uma vida dedicada à verdade, vamos dizer assim, traz benefícios, muitos benefícios. Então, se você está, independente de qual é a tua prática espiritual, mas se você se dedica de coração a ela, você vai se desenvolver. E aí, quando você se desenvolve, você, por exemplo, possivelmente você vai desenvolver sua intuição. Você vai começar a perceber que você está tendo um monte de sacada. Cara, muita coisa está vindo para mim, assim, estou entendendo as coisas. Isso é um resultado de uma prática espiritual verdadeira, sincera. Agora, se você não tem a moral como base para isso tudo, é muito provável que você vai cair no orgulho. Ao invés de você perceber aquilo e usar aquilo para fortalecer a sua prática,
você vai se encher, seu ego vai crescer, você vai falar, eu sou melhor do que aquele. Não, quando alguém fala, não, eu sinto as coisas. Eu sei porque eu sei, eu sinto, minha prática espiritual é assim, eu oro, eu rezo, eu medito, eu faço isso e tenho recebido as mensagens, as coisas antes de acontecer, e aí você cai. Bom, então a moral é a base. E quais seriam esses princípios éticos universais? O que é a essência do que a gente deve focar para poder se desenvolver, para ter, como eu disse, são princípios éticos universais. Em todos os lugares você deve agir dessa maneira, todo o tempo. Dentro da filosofia, a gente traz o primeiro preceito, não causar mal por pensamento a nenhum ser, por pensamento, palavra ou ação. Então, é pensamento, palavra ou ação. Claro, se você já consegue não causar mal a nenhum ser na ação, maravilha. Você provavelmente deve estar na tua mente lutando, ainda vem algum desejo, às vezes vem um ímpeto de fazer alguma coisa, mas você consegue controlar, ótimo. O ideal é que você desenvolva isso. Talvez você... são os níveis de sutileza, né? Pensamento, palavra ou ação. Então talvez você não faça o mal, mas você fale mal. Então se você já não faz o mal, ótimo. Desenvolva a capacidade de não falar sobre o mal, ou não falar mal. Não agredir nenhum ser por palavra também. E aí, quando você se torna capaz de não agredir por ato, ação, você começa a trabalhar a palavra. Quando você se torna capaz de não agredir por palavra, você se torna capaz de trabalhar o seu pensamento. Vai chegar um momento, isso é exercício. Todos esses princípios a gente pratica no dia a dia e isso vai desenvolvendo. Aí você vai ser capaz de controlar na sua mente. Não vai sair mais o ato, você não vai tomar atitude, não vai sair a palavra agressiva e uma hora nem o pensamento agressivo vai vir, de julgamento, qualquer que seja. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio fala especificamente sobre o uso da palavra. A gente diz que é usar a palavra de maneira benevolente. Então não é só não causar mal com a palavra, é usar ela sempre com intenção benevolente. O que é isso? Algumas pessoas entendem não mentir, está dentro também. Não mentir é importante, mas é muito importante perceber que isso é muito mais abrangente. É você usar a sua palavra somente para o bem. E isso pode te fazer, é duro ouvir e falar até, pode te fazer mentir. Às vezes, vou citar um exemplo que a gente sempre conversa também quando fala sobre palavra benevolente. Se você, vamos supor que você está numa condição que, por exemplo, se estivesse dentro da Alemanha nazista e você não compactua com aquilo, um judeu, num momento de desespero, ou se esconde na sua casa, bate um soldado na tua porta, ele te pergunta, tem algum judeu aí dentro? Você vai falar que não. Você está mentindo. Tem um judeu aí dentro. E isso assim você vai estar usando a palavra de maneira benevolente. Você está poupando uma vida, que você entende, obviamente não pode ser tirada, e de uma maneira que talvez não fosse a que você mais gostaria, né? O ideal é sempre, a gente dentro do yoga a gente diz, tem dois termos, né? Satya e Rita. Rita é estritamente o que é, seria o que a gente chama de verdade. Isso é preto, isso é branco, isso é branco. Satya já é esse
esse entendimento do que deve ser a maneira de falar. Bom, esse é o segundo, então é usar a palavra de maneira benevolente. Cada um desses preceitos, eles trazem talvez a palavra seja benefício mesmo, um benefício. Você vai, quando você pratica eles, você se livra de algumas coisas que importunam muito a mente, como raiva, ciúme, avareza. Cada um vai atuar nas propensidades mentais nossas, te livrando de alguma coisa que tira o equilíbrio mental. Terceiro ponto seria, a gente falou, seria assim, não se apropriar ou desejar o que não é seu, ou que não é devido a você, ou até não privar os outros do que lhes é devido. Então, dentro da nossa cultura cristã, normalmente tem o mandamento, né? Não roubar. Esse entendimento é também mais abrangente do que não roubar. Então, se alguma pessoa, você sabe que alguma pessoa está precisando, está passando por uma necessidade. Talvez aquela pessoa, você não tenha uma boa relação com ela. E num belo dia, alguém tem para oferecer o que aquela pessoa estava precisando. E você não toma a iniciativa de fazer com que houvesse esse encontro, a necessidade com o que está sendo ofertado. Você assim não está agindo seguindo esse princípio ético. Isso vai desestabilizar a sua mente, certamente. Você sabe que você teve a oportunidade de fazer o bem e não fez, por qualquer motivo. E às vezes em coisas mais bobas até, a gente às vezes não privar o outro de uma felicidade. Então, eu sempre cito esse exemplo. Às vezes a pessoa vem e fala para você, pô, comprei um carro, todo feliz. Aí você fala, pô, maneiro, que carro? Eu comprei um Fusca 69. Porra, Fusca não é carro. A pessoa vem toda feliz e você tira dela aquela felicidade. Isso também não é legal. Você também vai estar na tua mente. Inconscientemente você sabe que foi algo que não foi legal. Bom, próximo, avançando. O quarto preceito tem relação com... É um preceito bem sutil. Ele tem relação com a capacidade, se tornar capaz de identificar a divindade existente em todos os seres. Isso ajuda muito a acabar com o julgamento, por exemplo. Então, quando você reconhece cada ser como uma expressão da criação divina, da natureza, de Deus, da consciência suprema, tudo se iguala. Não há melhor nem pior, não há complexo de superioridade, não há complexo de inferioridade na sua mente. E isso faz muito bem para a mente, ajuda muito a trazer paz e equilíbrio mental. Quinto preceito, o princípio, tem relação com a maneira como a gente se relaciona com os bens materiais. Hoje a fala vai se estender um pouquinho mais, daqui a pouco a gente vai meditar, vai dar tempo de meditar, mas como esse é um assunto muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais. Então tem relação, o quinto, com essa relação com a materialidade. E ele diz que a gente deve buscar evitar o supérfluo. Viver, a gente às vezes chama de vida simples, e às vezes não necessariamente uma vida simples, para mim, não é muito bom. Eu acho legal evitar o supérfluo. Há as nossas necessidades, e as necessidades de cada um são diferentes,
E muitas vezes a necessidade de uma pessoa para que ela conduza, para que ela viva a vida dela, para que ela execute o que ela veio fazer nessa vida, ela talvez não tenha uma vida simples, ela talvez tenha uma vida muito, talvez abastada, a natureza é a abundância. Então nós viemos para viver de maneira abundante, mas não com excesso. Esse preceito, ele sugere, ele recomenda que a gente busque viver com o que é necessário. Então, tem um monge da Sadananda, ele tem um canal no YouTube chamado Meditation Steps. É bem legal. Ele fala sobre esses preceitos. Se vocês quiserem procurar, vai ser bem legal vocês verem. E ele vai dando uma maneira de praticar cada um assim. Dessa vida simples, ele sugere. E como que você pode praticar? Antes de comprar, sempre que você quiser comprar algo, você espera 24 horas e essas 24 horas você vai refletir se você realmente necessita daquilo. Se depois desse período de reflexão você entender que precisa, compra. Ótimo. Se nesse período aquele ímpeto da compra passou, você refletiu e entendeu que não compra, isso vai ajudar muito a seguir esse preceito. Seguindo, avançando, dentro da filosofia do yoga, a gente separa em 5 preceitos éticos, seriam internos e externos. Esses 5 primeiros que eu falei são externos, é mais na relação com as coisas externas. E os 5 próximos, eles são relacionados mais são princípios éticos interiores. O primeiro desses outros 5, o sexto dos 10, tem relação com limpeza e pureza de corpo, mente e ambiente. Então, esse eu sempre cito um exemplo que quem não se sente muito melhor quando faz uma arrumação, quando faz limpeza. A gente vai arrumar o quarto, vai limpar o quarto, vai limpar a casa, o que quer que seja. Cara, muda a energia. Esse não tem o que se prolongar aqui. Limpeza e pureza de corpo, mente e ambiente. Então, aqui também daria para se prolongar muito mais como fazer essa pureza do corpo, como fazer a pureza da mente. Vem um pensamento ruim, sobrepõe ele com um pensamento bom, um pensamento contrário àquele. Então tem as técnicas, mas não dá tempo para a gente destrinchar mais isso daí. O próximo preceito, ele recomenda que a gente se esforce para estar sempre satisfeito, sempre em estado de contentamento. E é muito fácil executar ele quando as coisas estão boas. Mas o ideal é que a gente se torne capaz de manter esse estado de alegria mesmo na dificuldade. Procurar entender que aquilo é para o nosso crescimento, que é parte da nossa vida, que a gente não escolheu, que não foi... eu não causei isso, se eu veio, eu tenho que, como o pessoal diz aí, matar no peito e seguir em frente. Então, contentamento. Manter sempre em estado de contentamento. Próximo preceito, princípio, serviço. Serviço desinteressado. Serviço, a própria palavra serviço, a gente, hoje em dia, por conta desse mundo capitalista, a gente entende que serviço é quando alguém presta um serviço. Serviço verdadeiro é aquele que não espera a contrapartida. Esse é que vai te trazer equilíbrio mental. Esse é que é uma atitude altruísta. Eu vou fazer algo por alguém, por algum ser, pelas plantas, eu vou cuidar das plantas, eu vou cuidar dos animais, eu vou fazer o que quer que seja sem esperar
algo em troca. E isso também é muito importante para a gente poder se manter caminhando de maneira equilibrada. Hoje a sociedade está muito doente porque a gente faz muito pouco. E hoje normalmente a gente acha que prestar serviço é dar dinheiro. Eu estou ajudando, dando dinheiro. É bom, claro, tem muita gente precisando de comida, tem muita gente precisando de muitas coisas e isso já ajuda. Mas para você desenvolver a sua mente, para você trazer esse equilíbrio, isso não vai funcionar muito bem. E claro que isso é uma maneira de serviço também. Tem as categorias de serviço, também dá para destrinchar, serviço espiritual, serviço intelectual, o físico mesmo, vou ajudar, alguém está precisando, vou lá ajudar a pessoa a construir a casa, vou lá... Bom, tem muitas maneiras de prestar serviço, mas o mais importante, o ponto principal é que seja sem esperar nada em volta, seja reconhecimento, o que quer que seja. Próximo ponto é o estudo, poderia dizer assim, estudo. Procurar se desenvolver, fazer leituras, buscar conhecimento verdadeiro. Fora, aí a gente normalmente, dentro da filosofia, a gente diz em temas espirituais. Como quer que você entenda isso, porque coisas que não necessariamente estão associadas à espiritualidade são também espirituais. Quando você busca desenvolvimento, autodesenvolvimento, você está trabalhando espiritualidade. Então, e estudar quer dizer ler, ouvir, ver e entender. Esse também é um ponto importante desse princípio. Não adianta eu botar lá e ficar, tá tocando ali, eu vou botar uma palestra de não sei quem, vai ficar e eu estou fazendo outra coisa aqui. Aí eu pego uma coisa ou outra, não é o ideal. Se não for possível de outra maneira, faz assim, melhor do que não fazer nada. Mas o ideal é que você leia e entenda. Então dedique tempo, isso vai trazer expansão mental, isso também vai ajudar a sua mente a lidar com coisas maiores do que as coisas mundanas. Isso vai ajudar a trazer equilíbrio e paz mental também. E o último preceito, talvez o mais sutil princípio, eu costumo entender que é assimilar, sentir, viver, entendendo que o desenvolvimento espiritual é a meta da vida. Isso é principal. Ele é, como eu disse, é um princípio muito sutil. Dentro do yoga a gente chama de Ishvara Pranidhana. É muito sutil. Às vezes a pessoa associa pura e simplesmente com meditação. Não, Ishvara Pranidhana é meditar. É meditar porque quando você medita, você está, naquele momento, dedicando toda a sua energia a uma prática que vai te desenvolver, que vai te conduzir à expansão mental, à expansão de consciência. E isso é a meta da vida. Então, também esse preceito ensina a gente que nós somos instrumentos. Ele requer, na verdade, esse entendimento. Que a gente entenda que, nesse tempo que a gente está aqui, a gente é instrumento de algo muito maior. E não nada. A gente não é a gente que faz muitas coisas. A gente percebe isso normalmente quando tem algum infortúnio, algum problema de saúde, aparece do nada, e aí a gente vê que a gente não controla. Quando a gente está bem, quando a gente está fazendo as coisas sem nenhum problema, normalmente a gente sente que é a gente mesmo que faz, não fui eu que tive a iniciativa, eu que tive a energia. Aí quando essa energia vai embora, quando uma doença vem, a gente vê, caramba, eu não controlo nada. Então, perceber que nós somos apenas instrumentos
estamos aqui e devemos buscar como meta principal da vida o desenvolvimento íntimo, a gente está praticando a essência desse preceito, desse princípio de ética. Bom, esses são os preceitos éticos universais que a filosofia do yoga apresenta para a gente. Eu encorajo todos a praticar. Faz assim, pega um. Se você quiser pesquisar, no yoga a gente chama de Yama e Niyama. Se escreve com Y, Y-A-M-A, Yama. Alguns chamam de Jama. E Niyama, N-I-Y-A-M-A. Niyama. Se aprofunda, mergulha nisso. Como eu disse, vai no YouTube, pesquisa. Bota lá essa conta no YouTube, é muito legal desse monge. Chama Meditation Steps. Se esquecer, manda uma mensagem pra gente que a gente passa o link e tudo mais. Vale muito a pena, porque ele destrincha cada um desses e dá a dica de como seguir. Por que a gente deve seguir? Porque a nossa sociedade, na verdade, eu entendo que não há ainda uma sociedade, não se estabeleceu ainda a verdadeira sociedade humana. E isso ainda não aconteceu porque nós não temos uma sociedade baseada em princípios éticos e morais. Muito por conta desse sistema capitalista que foi conduzindo a gente a colocar na frente o capital, está no nome do sistema, né? E depois, no princípio, isso ficou muito confuso, a gente fica tentando equilibrar, mas não consegue. O próprio sistema foi montado para isso. Mas para que se estabeleça uma verdadeira sociedade humana, é imprescindível que tenhamos como prática interior. Isso também é muito importante. Esquece quem está do seu lado. Nesse sentido, não é para esquecer, deixar de lado. Para de olhar para o outro e querer moralizar o outro. Vai moralizar a si, pega os seus preceitos, os que são mais fáceis, os que são mais difíceis, traça uma meta. Essa semana eu vou focar nesse. Então, a minha mente ainda falo muito dos outros, eu ainda penso muito nos outros. Então, essa semana eu vou, pega papelzinho, cola, não julgar em pensamento, não falar mal, o que quer que seja. Vai criando essas ferramentas, porque nós dependemos disso. Você, eu, todo mundo depende de que cada um consiga se desenvolver na prática de uma vida ética e moral. A gente fala de política, a gente fala... Eles são um reflexo do que nós somos. Então, se eles lá são assim, é porque nós ainda somos assim. A hora que a gente olhar para a gente e se estabelecer fortemente, firmemente, dentro de uma vida ética e moral, tudo vai mudar. Bom, era o que eu queria falar com vocês sobre esse assunto tão importante, talvez o mais importante de todos que eu poderia falar. Por isso a gente se recebeu aí quase 15 minutos. Mas vamos agora entrar no nosso momento da meditação. Então já peço que quem está aí nos acompanhando comece já a se soltar um pouco. O assunto às vezes tensiona um pouco a gente, vai lá na nossa mente e a gente sabe aonde a gente falha. E aí a gente tensiona um pouco o corpo, fica um pouco agitado. Agora calma, já vai se colocando na postura, cruzando as pernas ou como for possível para você. Já vai fechando os olhos. A gente vai cantar um pouquinho. Quem quiser cantar, acompanha. Quem não quiser, ouve. A gente vai cantar o mantra, a mantra que a gente canta sempre, o mantra que a gente sempre canta para preparar para a meditação. Bhavanam Kevalam. Tudo é expressão do amor, tudo é expressão do amor divino. Está dentro de um desses preceitos que a gente falou, desses princípios. Vão fechando os olhos, sente a vibração do mantra, deixe ele mergulhar profundo dentro de você
e fazer brotar dentro do seu coração esse amor, que ele preencha todo o seu corpo, todo o seu ser e tudo que te cerca. Inspire, expira livremente. Corpo relaxado. Coluna ereta. O ar entra e sai naturalmente. Solta o seu corpo, descansa suas mãos, seus braços, descansa suas pernas, leva a sua consciência a esses pontos que eu falei, perceba se eles estão relaxados, relaxe. Visualize uma linha que sai do centro da Terra, sobe, cruza toda a sua coluna e sai no alto da sua cabeça. Te conecta com todo o cosmos. Sente a infinitude dentro de você. Olhe o seu coração. Sente o centro do seu peito
emanando amor. Sinta esse amor. Paz. Perceba como você é capaz de emanar paz. Inspira e visualiza todo o amor do cosmos, todo o amor do universo, penetrando pelas suas narinas e te preenchendo. E você exala amor. A fonte é infinita. Inspira e traz a vibração do mantra Bhavanam. Exala Kevalam. Inspira Bhavanam. Exala Kevalam. Amor é tudo que existe. Tudo vem do amor. Visualize o centro do seu peito se acendendo. Um brilho, produto desse amor, que te preenche por completo. Tão intenso, tão poderoso, que transborda os limites do seu ser. E você não tem mais forma. É pura luz que se expande ocupa todo o planeta. Toda essa galáxia expande mais, alcança todo o universo. Ainda mais, você agora é luz infinita. Sinta a sua vastidão. Sinta esse amor infinito. Permaneça inspirando e expirando, vibrando nesse amor. Lentamente, vá trazendo ele de volta, vá trazendo sua luz
de volta. Ela vai voltando ao ponto onde partiu. Cada ser individual volta a tomar forma. E você retorna com essa luz ao seu corpo, ainda luminoso, brilhante, preenchido de amor e paz. Essa luz infinita, essa paz infinita, esse amor infinito retornam ao centro do seu peito, onde reside. E o seu corpo se densifica e você se vê matéria mais uma vez e volta a se conectar, ainda de olhos fechados, ainda relaxada, com o que te cerca. Aproveita esses momentos finais para visualizar esse amor em tudo que está à sua volta. Pessoas, plantas, animais, cada um dos itens inanimados que te trazem conforto, eles também são expressão do amor. Lentamente, movimenta as extremidades do seu corpo, mãos, pés, vai retornando, fazendo o movimento que desejar, se espreguiçar. Quando se sentir preparado, abra os olhos, voltamos. Espero que todos estejam bem, tenham se sentido bem. Convido para que próxima semana estejamos juntos mais uma vez. E convido mais uma vez para as celebrações dessa lua cheia de touro, Ananda Purnima. Teremos amanhã com muito mantra o dia todo, já começou hoje na página do Facebook Online Kirtan for the Universe. Amanhã estaremos na página do Facebook da Ananda Marga, região dos Lagos, da Ananda Marga Lagos. E Brasil tem Kirtan. Então vamos amanhã, é um dia muito especial e vamos comemorar meditando e cantando mantra. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos em breve. Namaskar.